Assalamu alaikum. Boa tarde a todos, boa noite, bom dia. Não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? E desta feita nós vamos falar sobre o juízo final, a invenção, revelações que a Torá nunca escondeu. Em quase todas as culturas religiosas há alguma forma de crença em recompensa e punição após a morte. Para muitos, esse juízo final é o grande clímax da existência. Os justos sobem ao céu eterno, os ímpios descem a um inferno de tormentos. Essa imagem, tão difundida em sermões, pinturas e doutrinas ocidentais, parece natural. Mas será que ela é fiel à Torá? Será que o Taná realmente ensina a existência de um céu paradisíaco para os bons e um inferno eterno para os maus? Ou será que parte dessas ideias veio de outras tradições filosóficas e religiosas, especialmente do pensamento grego, persa e da teologia cristã medieval? Nesse estudo, vamos descer fundo, não ao inferno, mas à verdade. Entre céu, Sheol e Olam Rabá, o léxico judaico da eternidade. Ao contrário das teologias estrangeiras que construíram sistemas complexos sobre a pós-vida, o judaísmo rabínico fala com reverência e modéstia sobre o que acontece após a morte. Ele não especula além do necessário, não descreve com detalhes sensacionalistas. Em vez disso, utiliza termos que apontam para um processo espiritual. Sheol, o silêncio após a morte, não um lugar de punição consciente. Olam Haneshamot, o mundo das almas, um estágio de espera e purificação. Olam Rabá, o mundo vindouro, a era messiânica e, para os justos, a vida eterna restaurada. Guerrinom, um estado corretivo e temporário, não inferno de danação eterna e castigo eterno. Nos próximos trechos exploraremos cada um desses conceitos com precisão, mostrando como eles aparecem ou não nas fontes judaicas legítimas e como foram reconfigurados ou deturpados por teologia externas cristãs. Quando a justiça vira terror, a importação do inferno. O Talmud fala do Guerrinom, mas não como um lago de fogo eterno. A Torá fala de julgamento, mas não como um espetáculo de horror. A tradição judaica fala de alma, purificação e retificação, não de uma condenação infinita. A noção de um inferno eterno e consciente, com penas irreversíveis, não se encontram na Bíblia hebraica. Ela foi desenvolvida a partir de elementos do zoroastrismo persa, da filosofia platônica Grécia, e foi sistematizada pelo cristianismo medieval, especialmente por Agostinho e Tomás de Aquino, autores que não pertencem à tradição de Israel. O judaísmo rejeita qualquer doutrina que transforma o eterno num juiz punitivo e implacável. Hashem é justo,
mas também misericordioso. O julgamento no judaísmo é oportunidade de retificação, não de condenação. Para onde vamos a partir daqui? Nesse estudo, responderemos: o que a Torá realmente diz sobre julgamento após a morte? Entre céu, existe céu no judaísmo? E o que é Olam Rabá? Guerrinom é inferno? É eterno? O que acontece com a alma do justo ou de um perverso? Como o pensamento grego e cristão distorceu estas noções? A tradição judaica não oferece respostas fáceis. Ela nos convida à responsabilidade, reverência e esperança. O julgamento é real, mas é o julgamento de um pai, não de um tirano, um carrasco. Pois Hashem não rejeita para sempre, mas ainda que entristeça, também se compadece, segundo a grandeza de suas misericórdias. Lamentações 3, 31 a 32. O que o Tanakh realmente ensina sobre julgamento e vida após a morte? Ao contrário das religiões que oferecem descrições vividas e detalhadas após a morte, com céus abertos, tormentos eternos, visões sensoriais, o Tanakh fala com sobriedade, mistério e respeito. Ele não transforma a morte em teatro, nem especula sobre o invisível com linguagem dogmática. Em vez disso, ele aponta para a justiça final de Hashem, para a recompensa dos justos e para a restauração da vida em tempo oportuno. A morte no Tanakh não é o fim absoluto, mas tampouco é glorificada como acesso imediato à eternidade. O foco está sempre em retidão no presente, julgamento no tempo designado e ressurreição futura. Daniel 12:2, julgamento após a ressurreição. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12:2. Este versículo é a declaração mais explícita do Tanakh sobre o julgamento final. Mas veja, não fala de almas subindo ao céu após a morte, fala de mortos no pó da terra que ressuscitam. Só depois da ressurreição é que ocorre o julgamento, e este é duplo: vida para os justos e desprezo para os perversos. A expressão vida eterna não significa ir para o céu, mas participar da era messiânica com plenitude espiritual e material. Segundo Rashi e Ibn Ezra, esta é uma referência direta a Terriat Hametim, ressurreição dos mortos, que precede o Olam Rabá, mundo vindouro. Eclesiastes 12, 13 e 14. O juízo de todas as ações. O fim de tudo é que se ouviu, é temer a Deus e guardar seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer o juízo, toda obra, até o que está oculto, que seja bom, que seja mal. Eclesiastes 12, 13 a 14. O texto não fala de céu e inferno, fala de julgamento moral. O ensinamento é claro: todas as ações humanas, visíveis ou secretas, serão julgadas. Mas quando? O versículo não especifica. E é aí que entra a interpretação dos sábios, que afirma que esse julgamento
ocorre no tempo estabelecido por Hashem e está relacionada à ressurreição. Os mortos reviverão e prestarão contas, como diz, e Deus trará o juízo de toda obra. Midrash Kohelet Rabá 12:13. Salmo 49, 8 a 16. A ilusão da imortalidade e o fim do orgulho. Nenhum deles pode, de modo algum, remir o seu irmão, mas Deus remirá a minha alma do poder do Sheol, pois me receberá. Salmo 49, 8, 16. Este salmo ensina que nenhuma riqueza pode, ou poder ou fama protege da morte. Os ímpios descem ao Sheol, não um inferno de tormento, mas um estado comum dos mortos. Mas o justo deposita confiança não em mérito próprio, mas na misericórdia de Hashem, que pode redimir sua alma. Rashi interpreta, me receberá, como uma alusão à vida futura, Olam Rabá, que é acessível não por poder, mas por retidão. Isaías 26, 19, a promessa da vida restaurada. Teus mortos viverão, meus cadáveres ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó. Isaías 26, 19. Mais uma vez o Taná não fala de alma consciente no céu, mas da ressurreição corporal. A imagem é de despertar do pó, uma referência clara à promessa da vida renovada na terra. Para os comentaristas judaicos, este versículo é uma das bases da crença em Terrivat Hametim, reafirmada mais tarde por Rambam como um dos 13 princípios da fé judaica. Julgamento, sim. Inferno grego, não. O Tanakh ensina que haverá julgamento. Ensina que as ações humanas têm consequências, mesmo além da morte. Mas não ensina um céu de glória eterna para os fiéis, nem um inferno de tortura para os ímpios. O juízo é reservado ao tempo de Hashem. A vida eterna está ligada à ressurreição, não à fuga da alma. O Eterno mata e faz viver, faz descer ao Sheol e de lá faz subir. 1 Samuel 2,6. A tradição rabínica, bíblica, é clara. A alma não sobe por mérito próprio, nem desce para castigo eterno. Tudo está na mão do Criador, que é justo, paciente e misericordioso. Guerrinom, lugar de correção, não de condenação eterna. Se há um conceito no imaginário religioso ocidental que mais provoca medo e controle espiritual, é o do inferno, uma dimensão de fogo e dor consciente, onde os ímpios são lançados para sofrer por toda a eternidade. Essa ideia, embora dominante na teologia cristã, não encontra base sólida na Torá nem no Talmud. No judaísmo existe sim um conceito de correção pós-morte, mas é limitado, justo e restaurador. Ele é chamado de Guerrinom. O que é Guerrinom? O termo Guerrinom deriva de Ger Ben Rinom, vale do filho de Inom, um local geográfico real fora dos muros de Jerusalém, conferir Jeremias 7,31, associado a cultos idólatras e sacrifícios humanos. Com o tempo, os sábios transformaram este local em símbolo metafísico do que acontece com a alma que, após a morte, necessita de punição. Guerrinom não é lugar físico nem eterno. Ele é um estado espiritual temporário, onde a alma passa por um processo de retificação, expiação e reequilíbrio, para que possa eventualmente alcançar o Olam Rabá, mundo vindouro. Duração limitada, até 12 meses. O Talmud Bavli, em Eduyot 2,10, afirma de forma inequívoca: a punição no Guerrinom não dura mais que 12 meses. Apenas
Os mais perversos, como heréticos ativos, difamador de nome divino ou perseguidor de Israel, podem, segundo algumas opiniões rabínicas, ter sua alma aniquilada ou permanecer por mais tempo, mas a ideia de sofrimento eterno é rejeitada pela maioria dos sábios. A regra geral no judaísmo é: os justos vão diretamente para o Olam Haneshamot, em paz. A maioria das almas passa até 11 meses em Guerrinom, sendo por isso o limite das orações de Kadish pelos falecidos. Após esse período, a alma é liberta e elevada conforme sua purificação. Propósito: cura e purificação, não vingança. No pensamento judaico, o julgamento divino não é retributivo, mas é corretivo. O guerrinão não existe para satisfazer a ira divina, mas para libertar a alma de impurezas e egoísmo adquiridos em vida. O Zohar 3:186b descreve o guerrinão como uma mikveh ardente, um banho de fogo espiritual que limpa a alma de suas manchas. Rambam, em sua obra, também ensina que o Guerrinom é um local de educação da alma e não de destruição. Essa noção está profundamente enraizada no caráter de Hashem, como o Pai compassível, como afirma o Salmo, porque sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. Salmo 35. Guerrinom, inferno cristão. As diferenças são fundamentais. Elementos: origem, Midrash, Talmud, tradição rabínica. Inferno, cristianismo medieval, doutrina de Agostinho e Tomás de Aquino. Duração: no máximo 12 meses, regra geral. O inferno do cristianismo é eterno. Propósito: Guerrinom, judaísmo, purificação e retificação. E no inferno cristianismo medieval, punição e condenação. Natureza do Guerrinom, judaísmo: estado espiritual não físico. Inferno cristianismo medieval, lugar de tormento literal. Guerrinom, judaísmo: o acesso temporário e educativo. Inferno cristianismo medieval, final e irreversível. Guerrinom, judaísmo: saída possível, sim. Inferno cristianismo medieval, não. Enquanto o cristianismo medieval utilizou o inferno como ferramenta de controle, o Guerrinom é no judaísmo uma ferramenta de cura. Quando o Guerrinom termina, o Zohar e o Midrash Terrelim ensinam que, com a vida de Mashiach e a chegada do Olam Rabá, até o Guerrinom será abolido. Ou seja, no mundo futuro não haverá mais necessidade de correção, pois a própria presença de Hashem purificará todas as almas. E exterminarei o espírito de impureza da terra. Zacarias 13:2. O fogo que cura, não que condena. O judaísmo não prega um inferno de horrores eternos. Ele ensina que toda alma tem valor, que mesmo quem erra, mente, fere ou se afasta da verdade, tem chance de retornar, aprender, purificar-se e elevar-se. Guerrinom é passagem, não destino, é tratamento e não castigo. A alma é criada por Hashem e ele não deseja sua perdição. Seu fogo é luz corretiva, não tormento eterno, porque
eu não me comprazo na morte do perverso, diz o Senhor Deus, mas que ele se converta e viva. Ezequiel 33, 11. Muito bem, meus amados irmãos, nós vamos ficando por aqui. E uma outra oportunidade nós vamos terminar esta aula, né, sobre este valioso tema, porque a questão é muito complicada, não é verdade? Mas, pensando bem, vamos dar continuidade, né? Não falta muito para nós terminar, não. Olam Rabá e a recompensa final. O que é a verdadeira vida eterna? Em contraste com visões simplistas de céu, como um paraíso de nuvens, harpas e descanso eterno, o judaísmo rabínico apresenta uma concepção muito mais elevada e espiritual da recompensa última. O Olam Rabá, o mundo vindouro. Esse conceito não é sinônimo de ir para o céu. Ele é, na verdade, o destino final da alma após sua retificação e a manifestação plena de justiça e da presença divina no universo restaurado. Trata-se do clímax da criação, onde o bem seja plenamente revelado e os justos experimentarão a verdadeira proximidade com Hashem, não em um estado estático, mas em contínuo de elevação. O que é Olam Rabá? A expressão Olam Rabá, literalmente o mundo que virá, aparece no Talmud, na literatura rabínica, como designação de uma estado eterna e plena de existência que se segue à era messiânica e à ressurreição dos mortos. O Talmud diz: todo Israel tem parte no Olam Rabá, Sanhedrin 90a. Rambam descreve o Olam Rabá como a vida das almas purificadas sem corpo, desfrutando da luz da presença divina. Já Rambam, na Ramades, ensina que a recompensa completa virá após a ressurreição, quando corpo e alma viverão em harmonia elevada em um mundo redimido. Ou seja, há duas visões legítimas no judaísmo. Uma mais espiritual, que vê o Olam Rabá como um plano da alma após o Guerrinom. Outra mais integrativa, que o localiza após a ressurreição dos mortos, já no mundo físico restaurado e reespiritualizado. A recompensa dos justos não devekut, não conforto. Ao contrário da ideia cristã medieval de um paraíso recompensador, onde os salvos vivam confortavelmente para sempre, e o Olam Rabá é um estado de maior proximidade com Deus possível à alma criada. A recompensa do justo é que se assentam com suas coroas sobre a cabeça e desfrutam do esplendor da presença divina. Beracot 17a. O termo coroa sobre a cabeça é interpretado pelos sábios como a consciência elevada da verdade divina, não um objeto físico. A verdadeira recompensa é a Devekut, união espiritual com Hashem, a fusão entre vontade humana e a verdade absoluta. O mundo futuro não é para todos, mas está aberto a todos. O Talmud ensina que todo Israel tem parte no Olam Rabá, mas também lista aqueles que perdem essa parte como negadores da Torá, apóstatas ativos, agressores da coletividade, difamadores do nome divino. Contudo, isso não significa condenação automática. O Guerrinom serve como retificação e a maioria das almas, mesmo com falhas, acaba por alcançar o Olam Rabá. O julgamento de Hashem é justo e misericordioso, levando em conta intenções, contexto e arrependimento. A porta está sempre aberta a Techuvá e Omar 86a. Céu e inferno no judaísmo? Sim, mas não como você imagina. O céu judaico não é geográfico, é estado de elevação e percepção da verdade divina. O inferno judaico, Guerrinom, não é eterno,
é processo de correção. O Olam Rabá é o verdadeiro destino final e não se chega a ele por dogmas, mas por vida reta, arrependimento sincero e fidelidade à Torá. E mais, não é exclusivo para judeus. O Talmud afirma: o justo entre as nações também tem parte no Olam Rabá, Sanhedrin 105a. Justiça, retidão e fé em Hashem são universais. A Torá é a herança de Israel, mas a luz da verdade é para o mundo inteiro. Não existe prazer maior que conhecer Hashem. Rambam escreve: a maior recompensa possível é a união com a sabedoria e a luz divina. Não há alegria maior, nem bem mais sublime. Techuvá 8:2-3. O Olam Rabá não é o fim da história, mas plenitude. A alma livre de distorções do corpo e das paixões transitórias reconhece plenamente a unidade de Hashem e nela encontra descanso, não de inércia, mas de realizações. Vida eterna é conhecer Hashem. A verdadeira vida eterna do judaísmo não é uma eternidade de prazer, é uma eternidade de verdade. O Olam Rabá é a consumação do bem, é o espaço onde a justiça floresce, a alma repousa e Hashem se revela sem véus. E o Eterno será rei sobre toda a terra. Naquele dia, o Eterno será um e o seu nome um. Zacarias 14:9. Julgamento, misericórdia e a eternidade vista pela Torá. Ao encerrar esta jornada através das camadas da tradição, texto e interpretação, uma verdade se eleva com nitidez. A visão judaica da vida após a morte é muito diferente das concepções populares que dominam o pensamento religioso ocidental. O judaísmo não prega condenações eternas, não ensina que a alma vai automaticamente para o céu, nem que os pecadores estão destinados a arder para sempre no fogo do inferno. Essas ideias, embora comuns na teologia cristã e em tradições derivadas do pensamento grego, não pertencem à Torá. A Bíblia hebraica fala com dignidade sobre a morte. Os sábios do Talmud tratam o julgamento com humildade. A Cabalá vê a alma com profundidade, como algo que precisa ser reparado e não rejeitado. Hashem é luz, mas também Pai. No coração da tradição de Israel está a convicção de que Deus julga com verdade e com misericórdia. O julgamento não é o fim, mas o início da cura. O Guerrinom não é condenação, mas lapidação. O Olam Rabá não é a fuga do mundo, mas a sua redenção mais profunda. A alma não busca o céu como um prêmio. Ela busca voltar à fonte da qual veio isso, só se alcança pela Techuvá, pelo bem e pela verdade divina. Hashem é compassivo, é justo, nosso Deus é misericordioso. Salmo 116:5. Viver com olhos eternos. O que o judaísmo propõe não é o temor da morte, mas a consciência da vida. Saber que cada ato importa, que cada escolha reverbera, que a alma foi dada por Hashem e voltará a ele, não para ser julgada com fúria, mas com verdade. A alma que tu me deste é pura, Brahot da manhã. O que vem a seguir? Agora que entendemos como a vida eterna é compreendida na Torá e nos sábios, e como a justiça divina se manifesta após a morte, podemos voltar a outro tema profundamente ligado a esse. Satã não é o inimigo? A função chocante do acusador na Bíblia hebraica. Revelações que a Torá nunca escondeu. Existe realmente um acusador no céu? Há um inimigo das almas? O que ensina o judaísmo sobre o Satã? E como isso foi distorcido pela teologia cristã e sua concepção de um diabo rival de Deus? No próximo estudos, vamos descobrir o mito de Lucifer e retornar às origens hebraicas do conceito de Satã, não como um ser autônomo e maligno,
mas como um agente de Hashem a serviço da justiça e da prova. Prepare-se para libertar sua fé das sombras e enxergar Satã com os olhos da Torá e não como os filtros da tradição estrangeira, cristã, pagã. Muito bem, meus amados irmãos, vamos por aqui e até a próxima oportunidade. E vamos ver esse outro tema tão importante, que é sobre o tal diabo inventado pela teologia cristã. Um abraço a todos, que a paz de Deus nos aguarde e nos dê uma próxima oportunidade.